Estado flow, ele vem muito sendo estudado, sendo dito, mas ainda pouco usado dentro das empresas, dentro dos núcleos de agronegócio, e no agronegócio ainda menos. Eu acho que vale muito a gente pensar sobre isso dentro do agronegócio, seja na sua fazenda, seja na sua empresa do agro, na sua indústria, na sua loja agrícola. O estado flow é um estado que o ser humano se encontra no momento de uma execução de uma atividade. Basicamente é isso. E o que acontece? Ela avalia o seu ápice de estado flow, ou seja, o seu ápice de estar 100% envolvido numa tarefa em que o mundo está acontecendo, mas aquilo ali é a sua prioridade e a sua grande atenção, é quando o seu nível de desafio é alto versus a sua habilidade para aquele desafio também é alta. Então, vocês vão ver no quadro aí que a gente tem aí na vertical o nível de desafio, o quanto aquilo ali é uma tarefa desafiadora, e assim na horizontal é o quanto você tem habilidades para lidar com aquela tarefa. E aí, quando vocês veem lá no cantinho, né, à direita aqui, vocês vão ver que o ápice, que é quando você atinge o estado flow, é quando você tá no momento de maior sensação de desafio daquilo que você faz, versus ao momento de utilização das suas competências e habilidades para isso. Então, quando você tem competências suficientes para lidar com um grande desafio. E aí vocês vão vendo que vai tendo outros momentos. Então, por exemplo, a gente tem aí um momento de ansiedade. É quando você está num nível de desafio muito grande, aquilo que foi passado para você, que você passou para sua equipe, né, tá muito alto, e a competência, as habilidades que ele tem são muito baixas para isso. Então, o que causa nele? Um nível de ansiedade, de estresse. Então, às vezes, a gente não consegue entender que o desafio está muito grande para as competências do meu colaborador, mas eu consigo entender que ele está estressado. E aí, na hora que eu olho mais a sensação que ele está, como ele está naquele momento, talvez eu entenda onde está o problema. Talvez aquele desafio está muito grande para as competências dele. E aí você decide, eu diminuo o desafio ou eu desenvolvo as competências? Para que lado que eu vou naquele momento? A gente tem um outro aí, por exemplo, que é o relaxamento. O que é a fase do relaxamento aí? Vocês vão ver. É quando a habilidade que ele está gastando é alta para um desafio muito baixo. Ou seja, ele está tranquilo. O desafio é muito baixo para ele e ele tem competências de sobra para lidar com esse desafio. Então ele está no momento de relaxamento. Que é óbvio, gente, que também não é um momento ruim, é um momento bom. A gente não consegue estar nesse estado flow 24 horas, a gente não consegue que a nossa equipe esteja nesse estado flow. Mas quando a gente vai falar de equipes de alta performance, a gente está falando de equipes que cada vez atingem mais esse estado de altos desafios com alta competência para lidar. Então, é muito difícil às vezes entender como que o desafio versus competência tá. Então, às vezes eu consigo olhar para como o meu colaborador tá e entender, bom, se ele tá estressado, se ele tá mais com aquela sensação de apatia, se ele tá mais com tédio, o que tá acontecendo? Possivelmente o meu desafio tá baixo para as competências que ele tem. E aí eu consigo entender, eu vou aumentar o desafio? Eu vou desenvolver competências? O que eu vou fazer? Porque às vezes vocês estão subutilizando as capacidades e competências de um colaborador de vocês ou superestimando a capacidade de alguém que não está pronto. E às vezes você perde essa pessoa, você desmotiva essa pessoa porque ela não está pronta para aquele desafio. E quando ela não está pronta, a gente decide. Eu desenvolvo ela, as competências, ou eu diminuo a entrega de desafio. Então é muito legal a gente usar isso, tanto para você monitorar a sua equipe, quanto para você monitorar também você, o momento que você está para aqueles desafios. Então vamos pegar só um exemplo básico aí que a gente fala do equilíbrio, que é o controle. Quando você sente que aquele seu colaborador está numa sensação de controle, ou seja, o desafio está dentro da média e as habilidades dele também estão dentro da média. E ali ele está no controle. Quando a gente fala do seu gerente de fazenda, normalmente o dia a dia dele vai estar nesse perfil do controle, porque são tarefas que ele já está mais acostumado a fazer. Então existe uma tendência da gente permanecer ali no controle. Agora, tem hora que você vai fazer um confinamento maior, você vai fazer um abate, que você precisa de ter um nível de entrega maior, você vai entender, poxa, esse cara, com essa atividade, ele foi pro flow? Ele usou o máximo de competência e esse desafio foi grande para ele? Ou você viu que ele teve uma excitação, que é
o desafio chamou a atenção, mas ele ainda não está 100% de competências prontas. Então, a cada processo de novos desafios que você vai dando para o seu colaborador, você vai entendendo. Aí você vai falar, Paula, mas o pessoal aqui da minha fazenda fica muito só no mundo controle, ou seja, na zona de conforto. E aí a pergunta é, beleza, o que você vai fazer? Você vai desenvolver as habilidades dele para dar novos desafios? Você vai dar novos desafios e ver como ele vai responder? Então é interessante, você olha para a pessoa e ela te responde, né? Ela te mostra mais como ela tá de comportamento, sentimentos, e com isso você consegue entender em que momento o desafio tá acontecendo, se tá bom, se tá pouco, você precisa desenvolver habilidades. Então, acho que super vale usar esse estado flow. Deixem as dúvidas de vocês aí que vocês tiverem, a gente vai conversando. Mas estudem mais, pensem mais, depois eu vou trazer mais vídeos, vou trazer algumas bibliografias aí embaixo também, que eu acho que super vale a gente olhar para esse mundo aí do estado flow.